Olá, pessoal, para você que acompanha esse é o DF Águas Claras Podcast, eu sou Kleber Barreto aqui, trazendo sempre muita informação da nossa querida cidade e sempre com temas de alta relevância. E para isso a gente sempre tem convidados aqui ilustres. Eu vou começar daqui a pouquinho apresentando. Você apresenta para mim, Vini? Mas espera aí que eu vou jogar os nossos patrocinadores na tela primeiro. O que a gente tem hoje? Aqui é pizza, Vini, ou é Canaã? Hoje, primeiro Canaã. Canaã Telecom, para você que precisa de internet com mega velocidade, 500 megas, 700 megas, 900 megas, 1 giga e de download. E tudo isso, a Canaã te oferece 50% de upload, tá? Então você contratou melhor um plano upload do mercado. Melhor upload do mercado. Se você contratar um plano de 700 de download, você vai ter 350 de upload. Contratou de 1 mega... É 1 mega ou 1 giga? É 1 giga, né, Vini? 1 giga você vai ter 500 megas de download. E agora eles têm a tecnologia que é... Como é que chama, Vini? Mesh 6? Wi-Fi Mesh. Wi-Fi Mesh que você tem Wi-Fi em toda a casa. Você tem Wi-Fi em toda a casa. Não tem mais aquele banheiro que não pega a internet ou aquele quarto que ninguém quer usar porque não está tendo Wi-Fi lá. Não tem. E a Canaã fez todo um sistema de infraestrutura na cidade, colocando o cabeamento subterrâneo, tá? Então isso também é muito legal. Ou seja, sabe esses cabos aí que saíram essa semana aí, Vini? Nenhum é da Canaã. Nenhum é da Canaã. Essa semana tivemos aqui muito cabo na cidade espalhado na rua e o pessoal reclamando. Então não é da Canaã, viu só? Vamos lá. A qual eu agradeço também, que disponibiliza não só a internet que a gente faz o podcast aqui, mas as nossas internets das câmeras que a gente tem ao vivo na cidade, monitorando Águas Claras em tempo real. Também são internet da Canaã, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Agora a gente tem aqui a QPizza. Já experimentou ou não? Não, ainda não. Então vou te dar uma pra você experimentar. Opa, pode crer? Maravilha, com Vai ganhar certeza. uma pizza já de saída para você. Maravilha. De entrada para você. Eu não vou querer sair desse podcast. Não, você vai ver só. Isso aqui é fera. Aqui é a QPizza, uma pizzaria deliciosa. Deve ter o quê? Seus 7, 8 anos de mercado aqui em Águas Claras. Já tem várias unidades espalhadas. Tem aqui no Vicente Pires, tem no Guará também. E é a pizza que mais vende na cidade. É deliciosa mesmo. Tá com uma promoção? Tá. Segunda, terça e quarta. Ó, que dia é hoje, hein, pessoal? Vê o dia de hoje para você poder aproveitar. Segunda, terça e quarta tem pizza com 30% de desconto e eles ainda te dão um Guaraná Antártica de 1,5 litro, tá? Lembrando de você ver que dia que você tá vendo essa oferta aqui. Vai ver em 2029, né, Vini? Vai querer oferta ainda. Você vai me quebrar, tá bom? Mas sempre tem promoção na QPizza. Você pode ir lá. Tá bom? De vez em quando tem um cupom disponível da F Águas Claras, tudo junto. O pessoal tá perguntando, Kleber, o cupom não tá disponível? Nesse momento não, por causa da promoção de 30%, tá? Mais de 70 sabores na QPizza. Vai lá, experimenta que você não vai se arrepender, tá bom? Borda recheada, pede a pizza de calabresa e a borda recheada de chocolate. É uma dica. Uma dica. Depois você me fala. Dica especial. Vini, depois você me fala, não é? Depois você me fala. Olha só, Vini, apresente. Vamos lá. Quando escutamos sobre urologia, geralmente pensamos apenas nos homens. Porém, a saúde urológica também é essencial para as mulheres e é um tema muitas vezes negligenciado. E para trazer esse assunto à tona, vamos receber ele, com mais de 13 anos de experiência na urologia e doutor do Hospital Urológico de Brasília, Dr. Rodrigo Braz. Rodrigo Braz, tudo bem, doutor? Joia? Chegou? Deu certo? Pegou trânsito ou não? Peguei um trânsito, não tem jeito, Você né? já quer fazer uma crítica do nosso trânsito em Águas Claras? Não, se você quiser, aqui é o lugar, cara. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Águas Claras você me recebe muito bem. Eu vim tranquilo, eu saí ali da Asa Sul, da 714 Sul, levei exatamente 22 minutos. Foi? 22? Não, você veio solto, veio bem demais. Vim bem. Tranquilo, que coisa boa. E achei fácil aqui, uma rampa enorme para subir aqui no shopping, o acesso fácil. Legal. Tinha estacionamento tranquilo. Fácil. Então, eu fui acolhido já por Águas Claras aqui. Já. Isso é que é bom, é isso que a gente gosta. Olha só, pessoal, para vocês que estão vendo, conheço o Dr. Rodrigo há mais de 15 anos. 15 anos. Só que ele não lembra de onde ele me conhece. O legal é isso. Então nós vamos deixar aqui. Eu não vou falar para ele agora, mas você já desconfia ou não? Eu já desconfio. Eu desconfio que é lá do Hospital Urológico, obviamente. Faz sentido. Faz sentido, hein? Coisa lá do Hospital Urológico. Será que eu já fui seu paciente lá? Se fosse paciente, não ia ter como lembrar, né, cara? Atende muita gente, né, Rodrigo?
todo dia talvez lá. você tenha trabalhado lá no hospital urológico por um tempo, não sei, alguma coisa assim. Faz sentido também, faz sentido. Isso é um suspense que ele está criando aqui. Tô criando. Vamos ver se até o final do podcast ele fala de onde eu conheço. Porque quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o rosto dele, olhei a fisionomia, eu falei que é conhecido. Eu falei, é uma pessoa conhecida. E eu falei, sou mesmo. Agora ele não tá lembrando, não. Mas a gente vai desenrolar a conversa e daqui a pouco eu vou contar para ele da onde que a gente se conhece e por quê. Tá bom? Maravilha. Beleza? Vamos falar, então, quando a gente fala de urologia, já pensa no homem. Verdade. Né? Uhum. E a gente está no Outubro Rosa e a gente queria abordar esse tema, doutor, trazendo um urologista, mas falando da saúde da mulher, da parte... qual que é a parte da? A parte geniturinária, né? A gente cura do trato geniturinário. É um nome muito, muito técnico mesmo, né? Que legal. Então, primeira pergunta. Qual é o papel de um urologista na saúde da mulher e como a urologia se relaciona com a campanha Outubro Rosa? Maravilha. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês aqui. Eu estou aqui em nome do Hospital Urológico de Brasília, que foi quem quem me direcionou até aqui. Quero agradecer ao Hospital Urológico de ter me direcionado para cá, para a gente poder falar um pouco de urologia feminina. Legal. Bem, em relação ao que você falou, realmente é isso. O urologista é um médico do homem e muitos, até hoje, acham que o urologista só cuida de homem, não cuida da saúde feminina. Mas sim, o urologista cuida da saúde feminina porque a mulher também tem rim, tem ureter, tem bexiga... E tem uma série de patologias do trato geniturinário que quem cuida é o urologista. Né? Certo. Então, o urologista ele é quase um parceiro do ginecologista. Oh, Existem legal. muitas doenças da mulher que o ginecologista nos direciona. Né? Nos direciona. O que a gente está vivendo, da sua pergunta, o que a gente está vivendo é o Outubro Rosa, que é um mês onde temos a campanha de prevenção do câncer de mama. Né? Que é um câncer extremamente comum nas mulheres e elas precisam realmente se cuidar. Só que é interessante a gente comentar sobre a saúde da mulher como um todo, né? Não só falar só do câncer de mama, da palpação da mama, da preocupação com a doença mamária, mas é importante a gente falar sobre as outras patologias que acometem a mulher e nós, urologistas, temos essa interface com a ginecologia, cuidando de uma série de patologias femininas. Legal. Ô, Vini, para ficar mais legal aqui o nosso podcast, vamos fazer o seguinte: a pizza que eu falei que ele ganhou, não ganhou não. Só ganha se lembrar de onde a gente conseguiu, tá? Aí se eu falar... Ele já tinha prometido, em questão de prova, já tinha prometido. Agora já voltei atrás. Já botou condição. É para ficar mais pegado, né? Para ficar mais pegado. Bom, vamos lá. Quais são as principais condições urológicas que afetam as mulheres e quais os sinais e sintomas de alerta? Perfeito. Vamos começar falando lá do trato urinário alto. Vamos começar falando dos cálculos renais, né? Os cálculos renais são as famosas pedras dos rins e podem acometer as mulheres. Se a gente for falar de sinais e sintomas do cálculo renal, a gente pode, quando ele está localizado dentro do rim, às vezes ele pode ser assintomático, ou seja, não apresentar nenhum sintoma. Mas esses cálculos, quando eles caem na via urinária, nós chamamos de ureter, aí sim pode desencadear o que chamamos de cólica renal. Como é a cólica renal? Quais são os principais sinais e sintomas? Bem, o paciente, a mulher, referiria uma dor lombar de forte intensidade. É uma dor bem importante, né? Uma dor muito intensa, muito forte, e que geralmente direciona para a região anterior do abdômen. Dependendo da localização dessa pedra, desse cálculo, ela vai ter uma dor mais alta, superior, quase que dorsal, ou se a pedra estiver mais embaixo, ela pode sentir uma dor quase aqui na região, vamos dizer assim, suprapúbica. Essa pedra já está caminhando. Ela já está caminhando em direção à bexiga. Então, dependendo da localização, ela pode ter uma dor mais alta ou uma dor mais baixa. Uma dor quase mais frontal aqui na região abdominal. Isso é a cólica renal. A cólica renal, geralmente, é o que direciona a paciente para o pronto-socorro, por conta de muita dor. Lá ela vai ser atendida, vai ser medicada com medicamentos analgésicos ou seja, intensos, né, de importância. Às vezes tendo necessidade até de medicamentos à base de opioide, como o tramadol, né, para aliviar essa dor. E lá ela vai fazer alguns exames de imagem para a gente poder identificar esse cálculo. Qual o principal exame de imagem que é feito numa mulher, por exemplo, que a gente está falando do público feminino, que chega ao pronto-socorro com cólica renal? O principal exame é a tomografia computadorizada sem contraste. Através desse exame, a gente consegue identificar
o tamanho do cálculo e a localização do cálculo. E a partir daí, a gente vai avaliar se essa paciente tem um cálculo associado à infecção, que aí é uma indicação cirúrgica absoluta naquela internação. Só que, às vezes, essa paciente tem um cálculo que é um cálculo pequeno, um cálculo de 2, 3 milímetros na via urinária, sem dilatação, sem sinais de infecção. E, às vezes, a gente pode ter a oportunidade de ter uma conduta conservadora, que é o quê? Esperar que aquela paciente elimine aquele cálculo renal. Também acontece. Ela precisa ser bem orientada, ela sai tomando alguns medicamentos do pronto-socorro, mas ela é orientada que aquele tamanho de cálculo pode ser que ela elimine. Mas a gente não consegue afirmar isso, né? E algumas vezes a paciente, mesmo com cálculos pequenos, 2, 3 milímetros, retorna ao pronto-socorro com recidiva da dor e, às vezes, associada a uma infecção. E aí não tem jeito, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia. E se eu puder me prolongar um pouquinho ainda falando do cálculo, a cirurgia do cálculo renal é uma cirurgia hoje endoscópica. É uma cirurgia que a gente faz por dentro do canal. Como é que era antes? Há muito tempo atrás, ou seja, a cirurgia era aberta, uma cirurgia onde fazia um corte na região abdominal, um corte para acessar o cálculo dentro da via urinária. Hoje não. Hoje a cirurgia é endoscópica. Eu olho para uma tela, para o monitor. E o Hospital Urológico tem essa tecnologia? O Hospital Urológico tem essa tecnologia e ele, por sinal, ele é um dos pioneiros do tratamento do cálculo renal com fibra laser. Ele é o pioneiro na ureterolitotripsia flexível. E eu vou até citar o nome aqui do Dr. Ariston Uma, que é o pioneiro na realização de cirurgia para o tratamento do cálculo renal com o nefroscópio flexível. Uau. Ele é um nome nacional do nefroscópio flexível. Legal. Ele tem uma habilidade extrema, né? Então, ele praticamente que treinou algum de nós lá dentro do Hospital Urológico. Ele é um dos CEOs do hospital. Exato, um dos CEOs do hospital. E ele é extremamente habilidoso e ele é um dos pioneiros para o tratamento do cálculo renal lá no Hospital Urológico de Brasília. Que bacana. Um abraço aí, doutor Erison. Espero que você esteja ouvindo aí. Doutor Giovanni. Doutor Giovanni também, não posso desmerecê-lo, né? Também é também é um dos CEOs lá, dono do hospital. Super então, querido pelos seus pacientes, né? Vocês adoram ele. Adoram ele, filas e filas de atendimento. Então, ou seja, o tratamento é endoscópico, é feito com equipamento endoscópico, nós entramos por dentro do canal uretral e acessamos a via urinária para o tratamento do cálculo com laser. Que tecnologia já hoje. Realizamos a cirurgia, tratamos o cálculo com a fibra laser. Como é que eu posso? E aí passamos um catéter duplo J e essa paciente sai de alta, muitas das vezes, no mesmo dia. É mesmo? No mesmo dia. O pós-operatório que você perguntou, às vezes a paciente se queixa de um desconforto pela presença do catéter ureteral dentro da via urinária. Imagine só, você está com um catéter dentro da via urinária, então ele pode dar aquela dor, aquela vontade de ir ao banheiro todo momento, pode dar um desconforto no momento de urinar, um desconforto no rim operado no momento de urinar. E às vezes a paciente precisa tomar alguns analgésicos para poder suportar a presença daquele duplo J. Mas o duplo J é muito, vamos dizer assim, diferente, porque alguns pacientes se queixam de muita dor. Falam, doutor, eu nunca senti tanta dor com esse duplo J, meu Deus. Já outros pacientes... Nem tchum. Não referem. Falam, não, doutor, tranquilo. Tá tranquilo. Já tive a experiência de paciente me ligar e falar, doutor, olha, eu estou muito ocupado essa semana, tenho um compromisso tal, daria para tirar o catéter duplo J daqui a 3 dias. Mesmo? Aí eu falo, meu Deus do céu, enquanto tem outros que ficam loucos para tirar o catéter, né? Então, ou seja, a gente estava falando das patologias e a gente falou dos tratamentos da patologia do rim, por exemplo, né? E se a gente pudesse, a gente também no rim, a gente tem os tumores renais, né? Os cistos renais, que também tem tratamento. A gente pode falar da bexiga, se a gente for descendo o trato urinário baixo, a gente poderia falar que acomete muitas mulheres, que é a incontinência urinária. Total, tá aqui na pauta. Né? Mulheres que têm incontinência urinária. Então, por favor, não quero... É comum? E é muito comum. É muito comum. E agora, enveredando para essa seara aí de incontinência urinária, muitas das mulheres têm a queixa de incontinência urinária e se sentem envergonhadas de pedir ajuda, de procurar um tratamento, de ir a um urologista, de realizar essa queixa a um gineco. Algumas delas eu já ouvi em consultório do tipo assim, não, doutor, mas é normal, né? É da idade, né? Perder um pouco de urina é da idade, né? Só que é algo que impacta muito na qualidade de vida da mulher. Por quê? Algumas delas perdem a urina, então umedecem ali a roupa íntima, aí elas ficam achando que estão
com mau cheiro, tão mal cheirosas. O tempo todo você fica preocupada. Então, impacta muito na qualidade de vida. Com certeza. Que aquilo ali pode depois começar a dar algumas irritações na região íntima, né? Do tipo candidíase e tal. Okay. Então, é importante esse tratamento. É importante que a mulher tenha coragem, que vá procurar o tratamento. Não é comum, não é para ela aceitar essa coisa da incontinência urinária, pela idade. Então, e você falou pela idade, mas acometem jovens também? Sim, tem mulheres jovens também que são acometidas. Um dos fatores de risco da incontinência urinária é, por exemplo, a mulher que é multípara, né? Que teve muitos filhos, muitas gestações. É um dos fatores de risco. Obesidade, o tabagismo, sedentarismo, também é um fator de risco para a incontinência urinária. E os sintomas, ela detecta isso com alguma manchinha ali, alguma... Ela detecta, ela fala assim, doutor, quando eu sorrio, quando eu tusso, quando eu espirro... Fez um esforço. Eu perco urina. Tem algumas outras que têm uma incontinência urinária mais leve, perdem a urina quando vão para aula de jump na academia. Doutor, toda vez que eu faço aula de jump na academia, eu noto que ali eu perco urina. Ou outras falam, doutor, quando eu faço agachamento, perco urina. Essas têm uma incontinência urinária mais leve, né? Ou seja, perdem aos grandes esforços. Okay. Mas tem outras pacientes que perdem em um momento social. Assim, elas estão com um grupo de amigas e ela começa a rir e perde. Pronto. Ou tosse, né? Ela ficou gripada. Aí teve um episódio de tosse, tossiu, perde, escapa urina, né? Então, a gente faz uma anamnese, né? A gente faz uma anamnese, um exame físico, e a gente tenta identificar o grau de incontinência urinária dessa mulher. Legal. Você falou desse lance da vergonha, eu estava lembrando aqui, Vini, hoje a nossa equipe, a gente estava conversando sobre o podcast, e aí uma das meninas relataram assim, não, eu tive uma vez no urologista e tal, sentei assim, e quando eu cheguei só tinha homem. E aí eles me olharam meio assim. Verdade. E aí, quando falou o meu nome, eles ficaram assim, duvidando. Eu já tive paciente que já entrou assim no meu consultório, depois que uma mulher saiu do consultório, falou, mas doutor, o senhor atende mulher também? Aí, doutor, mas espera aí, o senhor atende mulher também? Eu falei, atendo sim, não é só vocês não, só o povo masculino não. Olha só, existem problemas urológicos que podem ser confundidos com sintomas ginecológicos. Como as mulheres podem diferenciar isso? Pois por exemplo, existe uma interface, ou seja, hoje já existe o uroginecologista, né? Uau, que é o ginecologista que se especializou nas patologias urológicas, né? Então, a gente trata do trato geniturinário, mas, por exemplo, todas as patologias do útero, quem trata geralmente é o gineco, as patologias, por exemplo, o corpo citológico, aquele exame que a mulher tem que fazer a cada período, que eles chamam de periódico, que coleta material lá do colo uterino, é o gineco que faz. As patologias vaginais é o gineco que trata. Mas nós tratamos principalmente no trato, por exemplo, ela tem uma lesão na uretra, um divertículo de uretra, por exemplo, é uma lesãozinha na uretra, um problema na uretra, uma incontinência urinária, já entra para o urologista, né? Ou seja, principalmente no trato urinário, né? Agora, toda a parte do reprodutor é toda a parte da ginecologia que vai cuidar. Então, por exemplo, ela tem um cisto de ovário, aí vai acompanhar com o ginecologista. Ela tem miomas uterinos, é com o ginecologista. Existe uma patologia que acomete muitas mulheres chamada endometriose. Né? Que é tecido do endométrio, tecido endometrial, uterino, fora do útero. Quem acompanha é o ginecologista. E hoje, o urologista entra também nesse tratamento da endometriose quando está acometendo a bexiga, quando a endometriose está acometendo o ureter, a via urinária. A endometriose pode acometer o ureter e causar uma dilatação ureteral, uma dilatação da via urinária. E aí, ou seja, existe, para algumas patologias, existe essa interface, onde o colega urologista trata junto com o ginecologista. Legal. Tá? Mas se a gente for progredir, por exemplo, existe um problema vaginal nas mulheres que a gente chama de prolapso. O prolapso é um nome técnico. A mulher fala assim, estou com a bexiga caída. É quando o órgão, por exemplo, a bexiga aparece, se exterioriza no canal vaginal. Esse prolapso, hoje já tem urologistas que tratam, mas quem geralmente cuida disso são os ginecologistas. E causado por? Isso aí é como se fosse uma fraqueza do assoalho pélvico, né? Nós temos ali vamos dizer assim, quando tem a bacia, os ossos
pélvicos e a bacia, ali nós temos um emaranhado de músculos e tendões. Okay. E pode ter uma fragilidade desse assoalho pélvico e a mulher pode vir a desenvolver essas distopias vaginais. Tem a ver com questões de atividade física? Exato. Alimentação? A pessoa que é obesa, né, tem a maior tendência, né? A pessoa que não faz atividade física. Então, por exemplo, a mulher que não é obesa, que faz atividade física, que faz, por exemplo, pilates, ou que aprende a contrair a musculatura perineal, que é a fisioterapia, né? Hoje em dia existem fisioterapeutas especializados na reabilitação do assoalho pélvico, né? Essas fisioterapeutas fazem o fortalecimento desse assoalho pélvico e tratam, por exemplo, pélvica, né? Fisioterapia pélvica. Tratam, por exemplo, a incontinência urinária e evitam que a mulher tenha essas distopias, né? E hoje a fisioterapia está muito atuante nessas mulheres. Nós urologistas, direcionamos muito as mulheres para a fisioterapia. Eu tenho um grupo de fisioterapeutas que são as minhas parceiras. Assim, que legal! Que eu direciono muito essas pacientes com incontinência urinária, com distopia. A fisioterapia ela vai atuar como se fosse uma musculação localizada. Exatamente. Ela atua como se fosse uma musculação do assoalho pélvico, só que eles são muito especializadas, né? Elas fazem o que eles chamam de cinesioterapia, que são exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico. E utilizam também outros métodos, como o biofeedback, eletroestimulação, que é estimular alguns nervos que servem para, vamos dizer assim, tonificar, melhorar esse assoalho pélvico. E a gente falou da questão da bexiga, você falou da bexiga baixa, ela acomete também os homens ou não? É só... Não. Como o trato genital masculino é diferente, aí o homem não desenvolve essa distopia genital, né? Isso é a mulher, o homem né? tem uma série de outras patologias, mas isso é da própria mulher. Quais são as causas e tratamentos mais comuns para infecções urinárias recorrentes em mulheres? Nossa, agora você chegou num tema que é um mundo. Agora a gente... Isso aí pode agora... botar mais 2 horas aí. Você pode botar mais 2 horas de podcast. Olha só, isso é uma conversa muito longa. Você sabe que, assim... É muito procurado. Nós, urologistas, por exemplo, tem um Congresso Brasileiro de Urologia. Nós estamos no Congresso Americano de Urologia. Aí eles vão falar assim, infecção urinária na mulher. A gente quer ir lá, a gente quer participar, a gente quer ver o que tem de novo. E às vezes a gente passa anos e anos e anos sem que venha alguma coisa nova para tratar esse problema de infecção urinária na mulher. Mas é muito comum. E a mulher tem algumas desvantagens. Quais são as desvantagens da mulher em relação à infecção urinária? Desvantagens anatômicas. Ela tem, primeiro, uma uretra curta, né? O homem tem a uretra mais longa, a mulher tem a uretra curta. Então, ou seja, uma bactéria que está ali na microbiota, ali na região externa da vagina, consegue penetrar na bexiga com muito mais facilidade. Tem fácil acesso. Fácil acesso. Outra coisa, além disso, a mulher tem o canal vaginal e em cima do canal vaginal tem a uretra. Então, quando ela tem uma relação sexual, onde ocorre a fricção peniana na parede anterior da vagina, ela fricciona a uretra e pode causar como se fosse uma drenagem, como se ela estivesse empurrando a bactéria para dentro da bexiga. Olha só. Com a relação sexual. E a outra coisa é a região anal mais próxima da região genital. Então, toda aquela microbiota, aqueles germes que são enterobactérias... Está mais próximo do contato. Está mais próximo ali. Principalmente, por exemplo, a Escherichia coli, que 80% das infecções urinárias são causadas pela Escherichia coli, né? Estão ali presentes. Então, eu já tive a experiência de chegar uma mulher para mim e falar, doutor, olha, eu tenho muita infecção urinária. Só que eu percebo que a minha infecção urinária geralmente aparece após as minhas relações sexuais. Então, eu gostaria que você avaliasse o meu marido, porque eu acho que ele está me contaminando. Eu estou pegando infecção urinária pelo meu marido. Só que, na maioria das vezes, não é o marido que está contaminado, não é o esposo que está levando contaminação à mulher. Às vezes, é só por esse fato mecânico, essa fricção, ok? Ou seja, fricciona a parede anterior da vagina, acaba friccionando a uretra e levando as bactérias para o interior da bexiga. E após o ato, urinar é uma... Pronto. E agora a gente já poderia falar quais são os cuidados, né? Qual é o sermão, né? Qual é o sermão para a infecção urinária, né? Ou seja, Rodrigo, o que você fala para suas pacientes
no seu consultório, essas mulheres que têm infecção urinária de repetição. Então vamos lá, e tem um sermãozinho. Uma dica aí, anota a dica. Esse aqui é corte, hein? Se você é mulher e tem infecção urinária de repetição, você tem que ouvir essas dicas. Então a gente fala, primeiro, beber bastante água. Ok. Beber bastante água quanto, doutor? Por exemplo, pelo menos 30 ml de água por quilo de peso corporal. Então, uma mulher de 70 quilos, a gente poderia pensar 2 litros e 100, né? 2 litros e 100. Por dia. Outra coisa é não reter urina. Tem mulheres que precisam reter urina até por uma questão profissional. Por exemplo, ela é professora. Ela é professora, então ela está ali dando aula ali, dando aquela aula expositiva. Não tal. é legal. Ela tem uma vontade de urinar, mas fala, não posso sair agora, porque senão os meus alunos vão ficar soltos aqui, não posso. Então, professor é uma delas. Por exemplo, tem pessoas que trabalham como secretárias executivas e não podem sair dali porque está o tempo todo atendendo alguém. Pessoas que trabalham com segurança, mulheres que são seguranças e que não podem sair dali porque... Está no posto ali, não pode... ali, não pode sair. Ela retém urina. O fato dela reter urina é um fator predisponente, né? Então, a gente falou de urinar... Então, o fato dela reter a urina, o organismo vai trabalhando e entendendo assim, olha, vai ficar aqui preso, mas isso vai sendo prejudicial ao longo do tempo, é isso? É mais ou menos assim, ela retém tanta urina que às vezes ela vai urinar e fica um resíduo pós-miccional. Ou seja, ela urina, mas sobra um pouco de urina dentro da bexiga. Isso acaba sendo um fator predisponente para proliferação bacteriana naquele resíduo ali. E aquela urina acumulada há muito tempo ali e tal é um fator predisponente. Então a gente pede, para o paciente beber bastante água, 2, não reter urina, 3, urinar após as relações sexuais, okay. 4, a paciente não pode ter uma higiene excessiva da região genital. Eu canso de ver mulheres que lavam a região vaginal várias vezes durante o dia. Eu tomo banho de manhã, aí eu faço a higiene íntima. Aí, quando eu uso o banheiro, eu também faço a minha higiene íntima. No banho, depois da academia, higiene íntima. E aí, à noite, higiene íntima. Toda vez que Então, assim, não é assim. A gente orienta que é claro que tem que fazer a higiene íntima, mas a gente precisa de um pH ácido na região vaginal, né? Porque precisa agir contra as bactérias que querem se proliferar ali. Então, tem um pH ideal daquela vagina, daquela região genital. Ele funciona como um fator protetor. Tá, okay. Então, quando ela lava demais, ela acaba essa proteção e acaba alterando esse pH. Isso acaba sendo um fator predisponente para a proliferação de bactéria. Então, o ideal é que ela faça a higiene íntima, aquela higiene bem feita, uma vez ao dia. Okay. Por exemplo, no banho noturno, que ela faça essa higiene. Eu até tenho uns sabonetes íntimos que eu recomendo, que é muito bom, à base de melaleuca. Né? Melaleuca. Vamos dizer assim... Um óleo? Vem de um... Eu acho que vem de um... a essência, não sei se é uma planta, mas é um óleo, tá? Que usa a essência de melaleuca para fazer esse sabonete íntimo e que é ótimo para essas mulheres que têm infecção urinária de repetição. Legal, bacana. E a outra coisa que eu preciso orientar as mulheres assim, é o trânsito intestinal. O trânsito intestinal tem muito impacto na infecção urinária. Então, a mulher que é constipada, doutor, eu demoro 3, 4 dias para ir ao banheiro. A gente precisa controlar essa constipação, melhorar isso, se a gente quiser diminuir os quadros de infecção urinária dela. Olha só, entendeu? Tá ligado. Tá ligado. Ou seja, a gente precisa entender isso, que a mulher que é constipada, que não tem o trânsito intestinal regular, que ela precisa melhorar isso para evitar as infecções urinárias. Bacana. Legal. Que a mulher fica muito ligada naquela coisa da higiene. Doutor, eu me higienizo dessa forma, é de trás para frente, é de frente para trás e não de trás para frente. Okay. Ou seja, eu não levo bactéria para a minha região genital, mas a gente tem que estar atenta com essa... E essa limpeza após a urina? Do dia a dia também? Pois é, ela pode urinar, mas ela vai se secar, né? Secar, não precisa pegar ducha higiênica, passar sabonete e lavar a região íntima, como a gente está falando, né? E aí, se a gente for falar de tratamento da infecção urinária, a gente tem a profilaxia da infecção urinária. E aí a gente tem alguns fitoterápicos. Um dos fitoterápicos que tem comprovação científica dos benefícios é o cranberry. Você conhece cranberry? Estou buscando esse nome da onde? Pronto. A gente vê muitos sucos de cranberry pelos mercados, né? E hoje, em qualquer farmácia você encontra cranberry e às vezes você encontra até a própria fruta.
O cranberry ele dificulta a aderência da bactéria no urotélio. E isso hoje é provado que diminui as infecções urinárias. Legal. Então... Nós temos também o que a gente chama de imunoterapia, que são umas vacinas orais, sabe? Que nós podemos lançar mão dessas vacinas orais para diminuir essas infecções urinárias. E o que seriam essas vacinas orais? Seriam uma espécie de lisado de bactéria. Quando a gente pensa em vacina, a gente não tem uma série de vacinas que são vírus atenuados, né? A vacina para infecção urinária é como se fosse uma bactéria, que é um lisado de bactéria que a paciente vai tomar para adquirir imunidade àquela bactéria. Aí você fala, não, doutor, mas o lisado é de uma bactéria. Como é que ela vai ter imunidade a outras bactérias que não esse lisado? É que tem uma imunidade cruzada, né? Então, à medida que ela aumenta a imunidade para aquela bactéria, ela pode aumentar a imunidade para outras bactérias. Ok. Então, é algo que a gente pode lançar mão. E para os casos de mulheres que têm infecções urinárias que estão realmente impactando na qualidade de vida dela, nós podemos lançar mão de uma dose de antibiótico-terapia, que nós chamamos de antibiótico profilaxia, por 3 a 6 meses continuamente. Olha. Tá? Então, isso a gente passa e a gente consegue fazer uma descolonização da bexiga dessa paciente. Legal. Então, às vezes, o paciente que fez o tratamento ali por 3 a 6 meses com esse antibiótico, depois eu peço para ela parar e ela fala, doutor, depois daquele ciclo de antibiótico que eu fiz, eu fiquei 1 ano sem ter infecção, 2 anos sem ter infecção. E aí você pode me perguntar, mas Rodrigo, tomar 6 meses de antibiótico, isso não vai alterar a flora intestinal, né? Isso não vai fazer mal ao paciente? Nós optamos por antibióticos que tem uma alta concentração no trato urinário e transloca e faz pouco dano intestinal, ou seja, não alteraria a flora intestinal, sabe? Então, são antibióticos seguros, antibióticos que o tratamento seriam o uso de 6 em 6 horas, né? Ou seja, 4 vezes ao dia, e nós passamos para usar 1 vez ao dia. Então, é uma dose mínima, mas que é o suficiente para descolonizar aquele trato urinário. Legal, bacana. E às vezes a gente tem ótimas respostas. Legal. Na mulher que tem infecção urinária após a relação, a gente lança a mão de outra estratégia, que ela toma um antibiótico após a relação sexual. Após ela toma. Então, ela teve a relação. Ela já sabe que pós-relação ela desenvolve um quadro infeccioso. Então, o que a gente pede para ela? Para ela tomar um antibiótico após a relação. Se ela for ter uma relação até 6 horas do uso do antibiótico, ela não precisa tomar outro comprimido de antibiótico. Ok, já está. Isso é ótimo, porque, por exemplo, ao invés da mulher tomar um antibiótico todos os dias, que tem casos de mulheres que precisam, vamos supor que ela tenha 3, 4 relações por semana, ela toma 4 comprimidos por semana, ao invés de estar tomando 7. Né? Ok, legal. Então, é algo que a gente consegue controlar. Tá. Mas é importante da mulher que, às vezes, ela vem ansiosa e ela quer um tratamento definitivo. Tá? Ela quer algo que seja definitivo. Fala, doutor, eu não quero mais ter isso. E aí? E aí a gente orienta, olha, é uma gama de fatores, você tem que entender que a gente não existe uma bala de prata. A gente tem que lançar a mão de tudo isso para a gente conseguir controlar as suas infecções. Controlar as infecções. E aí ela tem que aderir ao tratamento, cara. Ela tem que entender que ela precisa beber água, tem que entender que ela precisa urinar após as relações. E aí eu vou comentar agora um outro fator interessante sobre infecção urinária. O que acontece com a mulher que entra na menopausa? Minha pergunta aqui. Sério? Quais os fatores podem impactar a saúde urológica da mulher durante e após a menopausa? Ó, a gente vai chegar aí, então. Eu vou só terminar essa parte de infecção urinária para a gente bater um papo sobre isso, então. Em relação à infecção urinária, a mulher que começa a ter uma diminuição do estrogênio no trato genital, entrando na menopausa, né? Então ela fica com hipoestrogenismo genital, aquela vagina seca, atrófica, aquilo ali é um fator predisponente para a infecção urinária. Então, se a mulher já estiver na menopausa e estiver se queixando de infecções urinárias de repetição, a gente pode lançar mão de um estrogênio vaginal. Existe um estrogênio tópico, é um creme de estrogênio, tá? Ok. Agora, o que a gente tem que estar atento é que algumas mulheres que têm histórico de câncer de mama ou que têm nódulos mamários em acompanhamento, aí a gente evita de passar o estrogênio genital, ok? Por quê? Pelo risco. Isso é uma aplicação local. Que é local. E tem pouca repercussão sistêmica. Ok. Mas aí nós tentamos evitar esse estrogênio tópico e passamos alguns outros hidratantes que também acabam ajudando, diminuindo as infecções urinárias. Ok.
Ponto. Agora, existe hoje uma terapia com laser vaginal. Laser vaginal é uma aplicação de um laser no canal vaginal que a paciente faz acordada, sem sedação, e ela aplica o laser uma vez por mês, por 3 meses. Uma laser terapia? É uma laser terapia. Obviamente que existe uma plataforma específica para isso, né? Existe uma plataforma chamada... É um laser chamado Etérea e uma ponteira chamada Atena, onde aplicamos o laser dentro da vagina. Doutor, como o laser veio para a saúde, né? É para tudo. É impressionante. É para né? oftalmologia, é para urologia, para dentista, para parte de cirurgia vascular, varizes. E ajuda em tudo, e né? E para o laser e para a mulher. Olha, não sabia então, disso. eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a mulher está se queixando de infecção urinária de repetição. Ela está se queixando de dispareunia, dor à relação sexual. Tá? Ela está com a vagina seca, está sem qualidade de vida sexual. Ela está tendo, às vezes, uma incontinência, está tendo infecção urinária de repetição. E aí, essa mulher que eu estou comentando contigo, ela teve, já que a gente está no Outubro Rosa, um câncer de mama, ela teve um câncer de mama. E ela não pode usar o estrogênio tópico. E aí, o que você faz com essa paciente? Né? Ela está usando o hidratante, mas não está resolvendo. Essa paciente que teve o câncer de mama, que não pode usar o estrogênio tópico, o laser encaixa perfeitamente. Porque o laser vai melhorar o trofismo vaginal, né? Aquela vagina que está seca, atrófica, ele melhora por conta isso. do estrogenismo, às vezes de tratamentos que ela teve que fazer de bloqueio hormonal para o câncer de mama. Pronto, melhora isso, melhora com a aplicação desse laser. Olha, melhora o trofismo, a vagina fica mais lubrificada, entendeu? Legal. Então, é uma terapia que eu tenho experiência, tá? Porque a minha esposa é dermatologista, ela tem esse equipamento que ela usa para uma série de tratamentos dermatológicos, estéticos, alguns estéticos, mas nós compramos na clínica uma ponteira, que é uma ponteira específica para o tratamento da região genital. Bacana. E funciona super bem. Legal. Hoje teve um comentário aqui, vê se esse comentário tem de uma pessoa da equipe que falou assim: minha mãe, toda vez que vai na praia, volta com infecção urinária. Não, ou por falta de beber água, ou por questões de higiene, de sentar numa cadeira e tal, tem essa... Aí o que acontece é isso, às vezes as pessoas vão à praia e bebem bebida alcoólica, né? E bebida alcoólica acaba sendo... inibe o hormônio antidiurético, a pessoa começa a urinar mais, aí acaba desidratando, não hidrata, não bebe água. Como deveria. Como deveria. E tem a questão da roupa íntima, né? Tem a questão do biquíni, por exemplo, que é um material de nylon, ele é sintético, ele tem um forro, né? E aí fica molhado. O ideal seria que ela fosse à praia e quando terminasse a praia, quando ela saísse da praia, que ela já tirasse aquele biquíni, aquela roupa íntima ali e trocasse por uma calcinha de algodão, né? Que deixa a vagina ventilar, respirar, né? Porque aquilo ali, ela sai ali, aí ela fala assim, vamos para um restaurante, vamos comer alguma coisa. E ela bota um short. E fica, às vezes fica o dia todo. O dia todo com aquela roupa íntima de nylon, um material sintético, com forro, úmida, abafando a região genital. Então, acaba sendo um fator predisponente para proliferação bacteriana genital e uma eventual infecção urinária, sim, pode ter essa relação. Vamos lá, posso seguir? Opa! Quais exames preventivos são recomendados para a saúde urológica feminina, além dos exames ginecológicos? Bem, nós urologistas, a gente não tem um exame preventivo igual o gineco, né? Que é o exame preventivo do colo uterino. O que a gente faz, nós realizamos como se fossem avaliações do trato urinário. Então, nós investigamos o rim, nós investigamos o ureter, nós investigamos a bexiga, né? Principalmente para mulheres que tem mulheres que têm dores pélvicas e não é de foco ginecológico, não é de foco coloproctológico, e às vezes precisa ser investigada pela urologia. Então, do ponto de vista urológico, eu não poderia dizer assim, nós temos aqui um exame preventivo, igual tem o PSA para o homem na urologia. Mas nós fazemos um segmento, um acompanhamento. O que é o PSA, desculpa? O PSA é um antígeno prostático específico para o homem, tem muita relação com câncer de próstata. Mas para a mulher, o que a gente faz é uma avaliação do trato geniturinário, né? Que acaba, de uma certa forma, sendo uma prevenção. Uma prevenção de um eventual cálculo urinário, uma prevenção de um eventual tumor de adrenal, um tumor renal,
um tumor na bexiga, né? Um câncer de bexiga. Então, a gente faz essa avaliação. Né? Ok. Assim, você está lá há 15 anos no hospital, né? há 15 anos. Você viu a estrutura do hospital mudar muito. Mudar tudo. Eu vi tudo. Eu vi quase desde o início. Eu estou há bastante tempo lá. O CDB chegou, né? Que hoje não é mais CDB. Centro Diagnóstico. Centro Diagnóstico, exato. O Centro Diagnóstico, né? É o Centro Diagnóstico. CDB ainda que chama? Centro Diagnóstico, que é onde tem os exames. Hoje eu acho que a gente não chama mais de CDB. Eu acho que mudou esse nome. Mudou, sim. Mas ali entrando, deixa eu me lembrar. Ficava à esquerda, né? Entrando no hospital urológico, ali embaixo era só consultórios. Lembra que não tinha parede ali? No canto de cá, à esquerda, atendia muito o doutor Evandro. Doutor Evandro, né? exatamente. Que é a história do hospital ali. Exatamente. Né? No canto de cá. Exatamente. Do lado da porta dele, doutor Giovanni. E muitas vezes o Eduardo depois passou a atender aqui. Isso, né? no consultório 1. No consultório 1. O 2, o Ariston era mais aqui à direita. Ele ficava no 4. E no 4 aqui, né? Eu tenho tudo na minha cabeça. E você lá no fundo, ó. Eu ficava logo ali. Eu atendia no consultório 2. O Giovanni saía e eu atendia no mesmo consultório que o Giovanni atendia. Eu acho que eu peguei você algumas vezes atendendo no 3. Não tinha o 3? Aqui é do lado do 2 aqui? Isso. É porque eu atendia lá muitas vezes durante a semana. Às vezes eu atendia alguns dias no 2, outros dias no 3. E geralmente às sextas-feiras eu atendia no consultório 5, que ficava no CDB. Não sei se você se lembra disso. 5. Entrou no CDB ali, passou a recepção, vai para a esquerda, para o fundo, porque aqui é o café, né? A parte do lanche e tal, virou para lá. Isso. Vou falar, Vini, e ele vai perder a pizza. Eu vou falar de onde que a gente se conhece, ele vai perder a pizza, Vini. Fala. Vai ganhar a pizza. Vai ganhar a pizza de qualquer jeito, viu, Rodrigo? Mas eu era um músico que tocava. Exatamente. Toquei muitos anos no hospital. Eu e meu irmão. Eu sou o Kleber e o Cláudio também que tocava. Sim. Tinha o Cabreira que tocava piano, tinha o Marinho que tocava, tinha uma galera lá. Que era maravilhoso. Era muito legal, né? Muito legal, excelente. As meninas. Você sabe que eles são um projeto de voltar com esse som, né? O Felipe acabou de falar comigo semana passada sobre isso. Então, é um projeto que querem voltar com essa coisa musical aí. E sabe que eu tinha experiências ali incríveis, que era assim, a dor da infecção urinária é uma dor muito, muito grande, né? Então, às vezes, entrava algumas pessoas ali e tal, e aí me lembro de uma época que eu estava cantando e tal, acho que eu estava tocando até a música Nossa Senhora e tal, estava ali cantando, e aí um senhor que estava com muita dor sentou, a esposa dele veio, e ele cochilou ali, sabe? Tanto que o médico chamou algumas vezes e ela precisou vir aqui, acordar ele. E ela falou, aí depois ela acordou, levou ele lá. Aí ela veio pertinho de mim, enquanto ele estava na consulta. Ela falou assim, eu queria te falar uma coisa. Ele não dormia tem não sei quantos dias. E ele conseguiu descansar aqui ouvindo sua música. Olha aí, que maravilha. Sabe? Então eu queria te agradecer. Falei, ai, que legal, olha só. Sabe? Então a gente tinha depoimentos ali de pessoas com relação à música que era muito bacana. Pessoas às vezes entram preocupada, né, com o que está indo lá e tal. E a música tinha esse a música tem esse poder, né? Aí, com certeza, era incrível, concordo, muito claro. bacana, olha só. Eu acho que a música era tão boa que os pacientes ficavam ouvindo a música e não ouviam a gente chamar. Tinha que ir lá. Nós chamávamos os pacientes, seu José Pereira. Ele estava ouvindo a música. Ele estava lá curtindo a música, gostando da música. Ele vai falar. Quase que ele fala, chama outro que eu vou depois. Deixa essa consulta para lá, meu amigo. Deixa essa mais um pouquinho. Ao invés do pessoal reclamar, você vai em consultório, o pessoal reclamar, vai demorar isso aqui. Não, eu quero ficar aqui ouvindo essa música gostosa aqui e tal. Que era interessante que assim, a música repercutia não só, Vini, nos pacientes, como também nas atendentes que estavam ali. Que sempre a gente olhava assim, às vezes a atendente estava ali trabalhando, mas estava cantando a musiquinha e tal. Então criava a música deixa todo mundo mais legal. Feliz, né? E foi uma coisa precursora do Dr. Evandro, né? Que trouxe essa ideia da música e queria muito que o hospital tivesse essa... Foi muito legal. Foi sim. Toquei lá, eu fui o primeiro músico a tocar no CDB. Quando inaugurou o CDB, eu fui pro CDB e depois eu passei para dentro do hospital e fiquei ali por longos anos e tal. Exatamente, era maravilhoso. Eu lembro de você chegando lá demais. Que legal, Rodrigo. Vamos lá. Legal. Qual a importância do urologista no diagnóstico do tratamento da incontinência urinária feminina? Você falou um pouquinho sobre isso já. Então, a incontinência urinária feminina é bastante prevalente. Nós falamos dos fatores de risco, né? Então, a mulher sedentária, a mulher obesa, a tabagista, a multípara, são fatores de risco para a incontinência urinária. Você perguntou sobre exames. Hoje a gente faz uma anamnese, que é uma conversa dentro do consultório, onde a gente faz uma série de questionamentos, como ela perde,
E a gente tem um questionário que a gente, basicamente, ela vai respondendo e a gente tenta entender o grau, a gravidade daquele caso. E para alguns casos, não todos, existe um exame muito específico chamado urodinâmica. Urodinâmica é um estudo da bexiga. É um exame um pouco invasivo, as pacientes não gostam da realização desse exame. É um exame que ele é feito passando 2 sondinhas no canal uretral, tem uma sonda aqui no canal anal. Então é um exame invasivo, mas para algumas vezes é necessário realizá-lo, porque ele vai ver não só a incontinência urinária de esforço, mas também um probleminha feminino chamado incontinência urinária de urgência. O que é isso, incontinência urinária de urgência? É a bexiga que contrai no momento que não precisaria contrair. Então, essa incontinência urinária de urgência é mais ou menos assim. A mulher refere que ela está aqui vendo essa TV, conversando com você, está num bar, de repente vem a vontade de urinar e ela é tão urgente que ela não consegue chegar ao banheiro. Não segura. Então, isso é incontinência urinária de urgência, tá bom? E essa incontinência urinária de urgência, nós temos, às vezes, uma terapia que é com a fisioterapia, que nos ajuda, com biofeedback, eletroestimulação, consciência corporal, propriocepção do assoalho pélvico. Mas temos também medicamentos. Medicamentos que servem para controlar essa musculatura da bexiga. Igual nós temos os antiarrítmicos para controlar o ritmo cardíaco, nós temos também medicação que controla esse músculo da bexiga, então, que nós chamamos de detrusor. E essa hiperatividade chama hiperatividade detrussora, que é o nome do músculo da bexiga. Legal. E a gente, com medicação, a gente consegue controlar. Alguns casos que a gente não consegue controlar com fisioterapia, casos que a gente não consegue controlar com a medicação, onde nós associamos tipos de medicação, o paciente não responde a essas terapias e existe a indicação da aplicação de toxina botulínica dentro da bexiga para controlar essa hiperatividade detrussora, essa bexiga hiperativa, esse problema de urgência miccional. Existe essa terapia com toxina botulínica. Então, olha o quanto a gente já conversou, né? Como é que a gente vai aprofundando e tudo mais. Então, esse exame de urodinâmica, nós não pedimos para todos os pacientes, mas tem as suas indicações. E às vezes a gente pede a urodinâmica porque hoje nós lidamos com os convênios, né? Os planos de saúde. Os planos de saúde. E os planos de saúde, às vezes, querem um exame que documente a patologia. Porque, às vezes, eu falo assim, eu peço uma cirurgia e coloco assim, paciente relata incontinência urinária grave, perde aos mínimos esforços, mas o convênio, às vezes, quer ver uma comprovação, um laudo. E esse exame de urodinâmica, às vezes, ele nos ajuda nessa solicitação cirúrgica, nessa autorização do convênio, né? Nós que lidamos com a medicina privada, tem também isso. Queria que você falasse um pouquinho, não está nem no meu roteiro aqui não, mas da questão da tecnologia dentro da medicina na parte de urologia. O que você viu, o que você vê? O que eu vejo é isso, assim, a tecnologia ela vai melhorando o tempo todo. Então, hoje, quando a gente falou do cálculo renal, a gente falou dos tratamentos endoscópicos. Hoje, eu tenho um tratamento que é com um nefroscópio flexível digital, que ele é mais leve, mais fino, com a visão excelente. É mesmo? E com a manipulação dentro do trato urinário maravilhosa. Então, antes eu tinha um equipamento que era duro, um equipamento pesado, que para movimentar aquele nefroscópio flexível dentro do rim era mais difícil, o posicionamento. Hoje, eu lido com equipamento flexível, facílimo. Quando você está falando equipamento, é como se fosse um controle na sua mão. É um controle na minha mão. É como se fosse uma espécie de um joystick, né? Nossa. Então, é como se eu controlasse um pequeno mangueirinho, um pequeno tubinho, muito preciso, muito leve. E com a visão... Está vendo essa imagem que eu estou vendo aqui perfeita? Mentira, desse jeito? Perfeita, cara. Uma imagem, assim... Uma imagem muito nítida, cara, dentro do rim. Né, é fantástico. Então, a fibra laser hoje é mais fina que um fio de cabelo, né? Para entrar dentro do equipamento. Então, é excelente. Hoje, a gente falou do laser, a tecnologia do laser para o tratamento da incontinência urinária leve a moderada, para o tratamento das mulheres que têm vagina seca, que têm vaginismo, dor à relação. O laser é um artifício. Hoje, a gente tem a cirurgia robótica, que hoje é uma das minhas vamos dizer assim, das minhas áreas de interesse. Legal. Né? Gosto da cirurgia robótica, sou um dos pioneiros da cirurgia robótica aqui em Brasília. Que legal.
Então, que começou mais ou menos ali por volta de 2018, 2019. Okay. E essa é uma tecnologia que veio agregar muito valor. Por exemplo, hoje, cirurgias de endometriose são feitas pelo ginecologista e pelo urologista para o tratamento da endometriose. Hoje pode ser feito pela tecnologia robótica, que é uma cirurgia laparoscópica com a utilização da tecnologia robótica. E se eu tiver que falar um pouco do robô, o que é o robô em si? Não é o robô que faz a cirurgia, é o cirurgião que realiza a cirurgia. Total. Total. Só que é como se entre o cirurgião e o paciente tivesse um computador que nos ajudasse. Por exemplo, a cirurgia robótica, ela diminui o tremor da mão do cirurgião. A cirurgia robótica, ela simula os movimentos da mão humana. A cirurgia robótica, ela aumenta a tua visão em 3D. Nossa. Então, ela magnifica aquela tua diminui visão. Risco de diminui risco de lesão. Então, o sucesso da cirurgia é muito maior. Do procedimento. Do procedimento. Então, aquelas estruturas que são nobres, por exemplo, um ureter, uma via urinária, um nervo, um vaso, você consegue ver aquilo ali com muito mais nitidez. Entendeu? Fica muito mais nítido. E com a magnificação ótica, né, como amplia a sua visão, fica tudo muito mais perto, muito mais fácil. E isso já é feito à distância ou ainda não? Pronto, ótima pergunta essa. Isso aí está extremamente atual. Sim. É Inclusive o robô foi criado com esse intuito, né? O robô foi criado para tentar operar robôs no front. Então, na guerra, por exemplo, na guerra do Iraque, a proposta era operar cirurgias complexas, fazer uma cirurgia de um soldado lá no fronte de batalha, mas por um cirurgião que estivesse lá em Nova York, por exemplo. Incrível, né? Entendeu? Incrível. E aí foi daí que surgiu a plataforma robótica, que nós chamamos de Da Vinci, que hoje é da empresa Intuitive. Hoje já existem vários outros robôs. Né? A Intuitive perdeu a patente depois de 10 anos. Existem vários outros robôs que estão chegando no mercado para tentar difundir. E eu acho interessante essa concorrência, né? Acho que imagino hoje aqui em Brasília, por exemplo, nós temos inúmeros hospitais que já têm essa tecnologia robótica. Né? Hoje temos inúmeros, né? Doutor, e em questão de hospital, assim, eu sempre falo assim, desde aquela época que eu estava no hospital, o hospital já era um hospital de referência em urologia, né? O hospital urológico, ele é um hospital referência em urologia. E qual é a grande vantagem que eu vejo do hospital urológico, e eu já falei isso, inclusive, num vídeo que eu gravei, é o seguinte: a grande vantagem é que o hospital dá especialidade. Total. Qual é o problema, por exemplo? Eu vou operar em outro hospital, por exemplo, eu vou operar num hospital, sem citar nome, um hospital da Rede D'Or, por exemplo. Lá é realizado cirurgia plástica, é realizado cirurgia ginecológica, cirurgia coloproctológica, cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia vascular. Então, quando você chega numa sala, aquela pessoa que está dentro da sua sala, ela acabou de fazer uma cirurgia ortopédica. Ela pode gostar da cirurgia ortopédica e dominar todo o material da cirurgia ortopédica. Mas na urologia ela não sabe nada, às vezes. É outra cirurgia. Então, ela faz perguntas básicas para você. Qual material que você vai precisar, doutor? Vai precisar de vídeo? Vai precisar de raio-x durante a cirurgia? Doutor, como é que o senhor quer a mesa? Como é que o senhor quer o posicionamento do vídeo? O hospital urológico já te dá... Qual é a vantagem de lá? Tudo, você só faz a sua especialidade. Tudo preparado para isso. Tudo preparado para isso. Então, as técnicas de enfermagem que tem lá, elas são verdadeiros... eu quero agradecer. Elas são muito boas no que fazem. São quase urologistas. Então, assim, elas conhecem. Conhecem muito da técnica. Então, por exemplo, quando eu chego para fazer um tratamento do cálculo renal lá, no centro cirúrgico, elas já prepararam o nosso material. Uau. Já deixaram disponível a fibra que você vai utilizar, o catéter ureteral que você vai precisar, o fio guia que você vai precisar, o basket que você vai precisar, a xilocaína, a seringa, o anestésico, a sonda, o soro, o posicionamento, a rede de vídeo, o raio-x. Então, assim, ela conhece toda a rotina, está tudo pronto, porque sabe fazer, por quê? Só faz aquilo. Diferente seria... Entra na ortopedia. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma cirurgia de joelho. E agora? Agora vai fazer uma cirurgia de ouvido. Muda tudo. E agora, doutor? A cirurgia neurológica. O que? A sala é readaptada, né? O centro cirúrgico ali tem que ser... Mas aí o mundo é outro instrumental. Tudo. Um é com vídeo, o outro sem vídeo. O outro instrumental é tal, outros instrumentos. Então, assim, a grande vantagem de lá é essa especialização. Então, é um hospital que eu considero de médio porte, não é um hospital de grande porte,
com CTI, mas te dá plena segurança. Tem um carrinho de anestesia muito bem equipado, uma RPA que tem bons equipamentos, né? Equipamentos que podem dar uma segurança ao paciente ali na recuperação pós-anestésica. Legal. E principalmente uma equipe de técnicos de enfermagem e de radiologista muito treinados para o tratamento das patologias urológicas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, realizamos uma cirurgia para o tratamento de um cálculo renal e a paciente saiu e está com uma sonda vesical e a sonda está hematúrica, está saindo sangue, tá muito vermelho. Ela já tem a consciência de, eu vou instalar aqui uma irrigação. Instala uma irrigação. Olha só. A gente já sabe, já é treinada. Clareou, já não está mais saindo sangue. São preparados. Já são preparados, já pode fechar a irrigação. Então, ou seja, essa é a grande vantagem. Que eu vejo como grande vantagem. De fato. Vamos lá. Em relação ao câncer de bexiga e rim, existem fatores de riscos específicos para as mulheres? Como elas podem se proteger? Bem, existe a parte hereditária, né? Assim, de pessoas que têm na patologia outras doenças oncológicas, né? E que já tiveram doenças do trato urinário. O tabagismo, eu acho que é um fator de risco mais importante para esses tumores, principalmente o tumor de bexiga. Ok. Hoje a gente vê uma dieta que a gente chama de dieta industrializada, aquilo que é tudo empacotado, tudo com muitos conservantes e tudo. Então, toda a dieta mais natural, com mais alimentos mais, vamos dizer assim, vegetais, saladas, grelhados, alimentos mais leves, tende a ser um fator de proteção para essas doenças oncológicas. Legal, bacana. Quais são os maiores mitos sobre saúde urológica feminina? O que você acha? Bem, os mitos, um deles a gente já comentou, que é essa higiene vaginal. Tá. Que a mulher tem que higienizar a vagina toda vez, tem que lavar, e que não sei o que lá. Isso é mito. Outra coisa é essa coisa quando a gente fala para a mulher, olha, você tem infecção urinária de repetição? Quantas infecções você teve esse ano? Doutor, eu tive 5 infecções nos últimos 12 meses. Então, ou seja, ela tem o diagnóstico de infecção urinária de repetição, a gente fala, você precisa tomar esse antibiótico. Eu falo, doutor, mas isso vai causar resistência bacteriana. Eu não posso tomar esse antibiótico por 3 meses, doutor. É certo isso, doutor? Isso é mito, entendeu? Então, assim, ela pode tomar aquilo ali. Né? Outra coisa, em relação ao cálculo renal, eu falei, não, doutor, eu estou tranquilo que eu estou tomando aqui um chá de quebra-pedra, eu vou quebrar tudo. Tem chá de quebra-pedra? Estou tomando aqui um chá de quebra-pedra e todas as minhas pedras eu vou conseguir eliminar, porque eu conheço uma pessoa que tomou chá de quebra-pedra e conseguiu realmente dissolver as pedras. E aí eu tento explicar, isso é um mito, tá? Sempre tem uma pessoa, né? Sempre tem um familiar, um conhecido, meu tio deu certo, meu tio fez isso e deu certo. Fez isso, deu certo, tá? Exatamente. Então, é um chá que ele dificulta a agregação dos cristais no aumento do cálculo, na formação do cálculo, mas ele não dissolve o cálculo. A pessoa tem um cálculo e fala assim, não, eu vou dissolver. Dissolver é como se fosse um comprimido de vitamina C efervescente, e você joga na água, ele vai dissolvendo. Pensa que vai tomar o chá, é assim. Agora, à medida que você aumenta a sua ingesta hídrica, aumenta a chance de você eliminar aquele cálculo e diminui a chance daquele cálculo crescer. Mas você não vai conseguir dissolvê-lo. Certo. O que é o cálculo e ele é construído de onde? Perfeito. É uma ótima pergunta também. Bem, a maioria tem. Depois enche aqui de água para ele, por favor. A maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, tá? 80% desses cálculos são de oxalato. E aí, o que a gente orienta as pessoas que estão formando esses cálculos de oxalato de cálcio? A gente orienta, 1, diminuir carne vermelha. 2, diminuir o sal da dieta. 3, realizar atividade física. Total. 4, os alimentos, as frutas cítricas, elas diminuem a chance, como se elas estivessem quelando o oxalato de cálcio e dificultando que ele fique se depositando lá no rim, né? Então, ajuda. Então, a fruta, o melão, o suco de limão, o suco de acerola, o suco de laranja, diminui a chance de formação dos cálculos de oxalato de cálcio, por exemplo. E agora, não existem só
cálculos de oxalato de cálcio, né? Existem os cálculos, por exemplo, de ácido úrico. Pessoas que têm um ácido úrico muito elevado podem formar cálculo renal. As pessoas que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, que hoje é muito comum, muitas pessoas fazem cirurgia bariátrica para emagrecer. A realização da cirurgia bariátrica, por uma alteração da flora intestinal, é um fator predisponente para cálculos renais, né? Então, ou seja, existem vários metabólitos que podem gerar cálculos renais, mas a maioria deles é de oxalato de cálcio. Ok. Me lembrei da minha mãe falando que quando ela sente a infecção urinária, que é a melancia o que melhora para ela, o suco de melancia. Suco de melancia. O suco de melancia. Obrigado, Vini. Ele acaba sendo um diurético também, né? A melancia é ótimo para a hidratação. Para hidratar é ótimo. Maior pedra no rins que você já viu? É um cálculo coraliforme completo. O rim ele tem um formato e tem uns cálices, né? Então, eu já cheguei a operar cálculos coraliformes, né? Ou seja... Como assim? O cálculo coraliforme é o seguinte, já viu coral que fica debaixo da água? Então, os corais, os arrecifes, que nós chamamos dentro do mar da água salgada, o rim, ele dentro da parte interna dele, ele tem o que chamamos de cálices renais. Bota um desenho de um rim aqui para mim na tela, por favor. Se ele jogar lá no Google cálculo coraliforme, vai conseguir ver também. Coraliforme? Coraliforme, de coraliforme. Coraliforme. Então, os cálculos coraliformes, eles não são tão comuns, né? Geralmente aparecem nas pessoas que negligenciam, né? Que não fazem um exame, nunca fizeram um exame. Então, aí quando vai ver, ele já está enorme em um lá, tamanho... já está aquele cálculo gigantesco. Você falou que 2 milímetros ele ainda pode ser eliminado, é isso? Isso, 2, 3 milímetros. Sem dor? Isso eu não consigo falar, mas a maioria deles pode conseguir eliminar, às vezes, sem dor. E um coraliforme assim, qual é o tamanho dele? A gente está falando de quê? Ele já não consegue eliminar. Estou falando de cálculos coraliformes de 6 centímetros, 6,5 centímetros. Sério? Já? Ou seja, que é uma massa de cálculo dentro do rim, entendeu? Nossa Senhora. Aí esse aí nós vamos ter que tratar endoscopicamente, com fibras laser. E essa cirurgia que ela atende esse cálculo? Ótima pergunta. Bem, você está perguntando se o cálculo coraliforme pode ser operado por via transureteroscópica. Isso é o seguinte, quando o cálculo é coraliforme, geralmente a gente orienta uma técnica chamada percutânea. O que é a técnica percutânea? É onde você consegue acessar o cálice renal através de uma dilatação pela pele. Você punciona o rim, joga um contraste no rim e consegue, através da pele, fazer uma dilatação e entrar com equipamento para quebrar esse cálculo dentro do rim. Entendeu? Aí dá para a gente ver um pouquinho? Olha que interessante isso aqui. Essa é uma imagem de um rim. Isso aqui é toda a parte interna do rim. Aqui são os cálices renais, tá? E aqui dentro você tem a formação de um cálculo coraliforme. O que seria o cálculo coraliforme? Onde toda a parte interna do rim é ocupada pelo cálculo, né? Olha aqui, ele está vindo até a pelve renal. Ó. Então é um cálculo gigantesco. Sem chance dele ser expelido, sem chance de ser expelido. Esse cálculo, o ideal é que ele seja tratado de uma forma que nós chamamos de percutânea. Ou seja, é um acesso que você tem, faz a dilatação e consegue quebrar esse cálculo. Doutor, e sem chance também dele ser reabsorvido? Não existe, não tem essa... Ele tem que ser tratado com uma fibra laser, é um cálculo complexo. Muitas vezes ele vai precisar de mais de um procedimento, né? Ele vai precisar de um procedimento, às vezes ele pode combinar técnicas cirúrgicas, pode iniciar pela técnica percutânea, quebra a maior quantidade de cálculo, deixa, por exemplo, um cálculo do cálice superior, que é um cálice de fácil acesso, e aí depois você entra por via transureteroscópica e consegue quebrar aquele cálculo no cálice superior. Então a gente está falando que aqui a melhor forma é dizer que se a gente tiver ali uma ida ao urologista de forma preventiva, a gente não vai ter isso aí jamais. Não vai ter, exatamente. Porque isso demora para se formar. Né? Isso não vai... É um cálculo coraliforme que apareceu em 2 meses. Só se a pessoa tiver um distúrbio metabólico muito grande, absurdo, para formar um cálculo desse tamanho em poucos meses, né? Em poucos dias. Geralmente ele vai acumulando ali. São cristais, né? Que vão acumulando, vão ficando, vão se depositando. Um cristal vai se agregando ao outro, vai precipitando, vai agregando até que forma esse cálculo com esse volume todo. Então, se a gente tivesse que deixar uma mensagem aqui para o pessoal que assiste a gente, vai ser a prevenção?
É a prevenção, ou seja, o que eu digo é, o ginecologista é um médico da mulher, né? É o principal médico da mulher, que a mulher mais procura com maior frequência, mas ela pode adotar o urologista também como um parceiro, como um médico que pode triar, que pode investigar o trato urinário, né? Que pode investigar o rim, o ureter, a bexiga, e que pode dar, inclusive, muitas orientações. Total. Orientações de higiene íntima, orientações de hidratação, ou alguma orientação de alimentação, né? E a gente pode dar orientações para esses cuidados do trato urinário que a mulher... Que vai afetar na qualidade de vida, que né? vai afetar na qualidade de vida. A questão da relação sexual, né? E tantas outras aí. Relação sexual, nós falamos de vários temas aqui e a gente pode dar uma série de orientações, desde a higiene íntima, a ingesta de líquido, a não reter urina, ao trânsito intestinal, né? Tudo isso a gente pode ajudar se ela for até o médico urologista. Muito, muito legal. Adorei essa conversa aqui. Vini, você tem dúvidas? O Vini, o que ele vai falar que está na hora do preventivo de próstata dele. Será? Novembro Azul. Novembro Azul, daqui a pouco. Chegando aí. Acho que daqui a poucos dias. E a gente vai falar disso, hein? Agora o Vini é muito jovem, né, cara? Ele não tem com isso, 18 anos. 18 anos, ele não está nesse momento da próstata, só se ele for ansioso, né? Ansioso pelo toque retal, né? Nada. Isso é uma grande bobagem? É uma grande bobagem, cara. O toque retal dura 10 segundos. É um exame que é importante que seja feito. Tem uma super importância aí na saúde do homem, né? Na saúde do homem. E é algo que a gente fala muito no período do Novembro Azul. Total. Né? Do homem procurar, né? É isso, pessoal. Então, olha, eu queria muito agradecer ao Dr. Rodrigo. Doutor, obrigado por você ter vindo aqui, se disponibilizado a orientar a gente. Eu acho que essa informação salva tanto, né? É tão importante essa informação. E são coisas que você falou aqui que realmente a gente simplifica tudo, né? A gente às vezes monta um monstro desse tamanho aqui e quando a gente ouve as recomendações, facilita tudo e dá uma clareza, né? Olha, eu também quero agradecer o convite, muito obrigado, agradecer também em nome do Hospital Urológico aí que me direcionou, agradecer o convite e é muito bom esse tipo de programa, esse tipo de orientação, porque isso aí é a vantagem, que isso fica gravado, isso. A gente pode ter um alcance inimaginável, né? Exatamente. A gente pode ser bastante abrangente, claro, a gente pode estar alcançando alguém que eventualmente está assistindo, não aqui de Águas Claras da Sul, ou de outro estado, de outro local. E que fala, gente, mas ele está falando exatamente da minha patologia. Está falando de infecção urinária de repetição. Eu tenho isso. Eu não sabia disso, eu não sabia desse tratamento de laser, eu não sabia de terapia, de imunoterapia, de vacina para infecção urinária. Então, às vezes, esse tipo de veículo, né? Eu acho que isso é sensacional da internet, das mídias sociais, dos podcasts, o quanto a gente pode orientar, agregar e a gente pode ajudar inúmeras pessoas. Muito legal. Obrigado pelo convite. Eu de cadeira aqui, pessoal, posso fazer essa indicação. Busque pelo Hospital Urológico, é uma referência há muitos anos, médicos como o Dr. Rodrigo, que trabalha lá. Eu fiz minha vasectomia lá. Foi? Foi. Olha aí, que eu tava lá sentado, tocando meu violão. O doutor Eduardo passou e falou, você tá com quantos filhos? Eu falei, doutor, tô com 3, acabou de nascer minha mais nova. Sua mulher nunca pediu pra você operar, não? Eu falei, pois é, tá com essa ideia aí, quer que eu opere e tal? Não sei não. Não, fala lá com ele e tal. Aí... dia passou e tal, voltei, sentei lá, tô tocando minha música. E aí, resolveu? Eu falei, resolvi e tal. Ela falou que pra me operar e tal, acho que eu entrei numa coisa. Vou operar então. Então vamos lá, vem cá, levanta aí. Falei, doutor, não faz isso não, doutor. Essa como foi assim? Boa, cara. Como é que você tá aí? Vamos lá. Olha, o que mostra o preparo do Hospital Urológico. E foi assim, a gente já entrou, fomos lá e pai... 2 minutinhos. Beleza, foi facinho. Rapaz, isso que eu chamo de busca ativa. Então, recomendo demais, viu? Busquem o Hospital Urológico. O Hospital Urológico, se eu não me engano, atende 95% dos planos de saúde que são ativos aqui no DF. Então, busquem o Hospital Urológico. Uma grande recomendação. E fica meu abraço aqui ao Dr. Erison, ao Dr. Giovanni, doutora Cristina, a esposa do Dr. Giovanni também, que está lá hoje também. Sim, até hoje. Né? Quem que eu vi lá, que é do meu tempo, na área do financeiro, Ana Paula está lá Ana ainda. Paula está lá até hoje, verdade, olha Ana Paula. Só. E uma turma, assim, querida demais do Hospital Urológico, né, ao qual eu tive parte da minha vida ali dentro, compondo ali nessa parte do bem-estar
do hospital. E lembro demais do doutor Rodrigo chegando lá, correndo para atender os médicos, os pacientes lá e ele chamando. E que bacana reencontrá-lo aqui nesse momento, viu? Muito obrigado. E vou te esperar aqui para um Novembro Azul, hein? Vamos embora. Vamos nesse Novembro Azul. Legal. Vai ser legal, com certeza. É um tema bacana, abrangente, interessante. E a gente acaba orientando muito os homens aí a dar importância de procurar o urologista. Fechou. Ganhou a pizza, muito obrigado, cara. Fica com Deus, Rodrigo. Pessoal, até a semana que vem a gente volta com mais DF Águas Claras Podcast aqui na sua tela, tá? Não se esquece de inscrever e de dar aquele super joia pra gente aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Vini. Valeu, Mendes. Bom demais.